Bem, olá turma, né? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos conceitos básicos de web design, né? Essa é uma aula que vai solidificar, né, os conceitos, né, para a gente começar a desenvolver os nossos websites, né? Então nós vamos primeiramente falar sobre o internet versus web, né? Desses conceitos, né, que se tem aí para a gente ser trabalhado, né? Primeiro, internet, claro, que é a base, né, dessa nossa disciplina, né? Claro que o conceito dela é uma rede de computadores conectados, você já deve ter visto, né, estudado um conceito, né, mais amplo dessa tecnologia, né, na verdade dessa grande rede mundial de computadores, né, um esforço cooperativo do governo, governado por um sistema de padrões e regras, né. Então, ele é composto de regras, né, para dar o acesso a isso, né. A finalidade de se conectar computadores e principalmente de compartilhar informação, né. Essa é a grande sacada que a gente trabalha quando a gente fala sobre internet, o compartilhamento de informações, né, nessa grande rede, né. Existem várias maneiras pelas quais essas informações elas podem ser passadas entre computadores, né. Muito utilizado no começo o e-mail, né. Também muito difundido a transferência de arquivos e muito outros os modos especializados sobre os quais a internet é construída, né. Hoje a parte de mobile, né, ela é muito explorada através dos smartphones, propriamente dito, né. Estes métodos padronizados para transferência de dados ou documentos, né, sobre uma rede são conhecidos como protocolos, né, que você vai ter uma parte específica de trabalhar quais seriam esses protocolos, né. E a web, né, originalmente chamada de www ou World Wide Web, no endereço de site, né. Então, especificamente a questão do endereçamento de site, né. É apenas uma das maneiras como a informação pode ser compartilhada, né. Então, uma das maneiras que a gente viu das regras é um dos protocolos que podem ser compartilhadas essas informações, né. Então, a especificação disso, né, dá para dar uma olhada bem mais a fundo, né, em bibliografias ou então outro material disponibilizado pelos professores aí, tá? Ela é única por permitir que documentos podem ser ligados uns aos outros utilizando os links de hipertexto, formando uma grande teia de informação conectada. Então essa é a questão do www, é justamente isso, link de hipertexto, né? A web utiliza um protocolo chamado HTTP, né? Hypertext Transfer Protocol, né? As primeiras 4 letras de todo o endereço do site da web, né? Então, as primeiras 4 letras de todo o site da web, né, é o protocolo HTTP, né? A pesquisa sobre comunicação de pacotes começou lá atrás, em 1960, né? Redes de comutação de pacotes, como o Mark I, o NPL no Reino Unido, a ARPANET, essa aqui que a gente vai dar uma ênfase maior, Cyclades, Merit Network, TimeNet, Telnet, foram desenvolvidas em filial dos anos de 1970, melhor, no final dos anos de 1970 e início dos 70, fica bem claro, dos 60 ao 70, usando uma variedade de protocolos, né? A ARPANET em particular, né, aquilo que eu falei, levou ao desenvolvimento de protocolos para Internet Working, né, onde várias redes separadas poderiam ser unidas em uma grande rede, né, ou melhor, a rede das redes, né? Então a ARPANET é que deu origem realmente a que a gente trabalha hoje, que é a internet, né? Os dois primeiros nós que se viria a ser a ARPANET foram interconectados entre a UCLA, né, que é de Escola de Engenharia e Ciências Aplicadas, né, e o NLS, de Douglas Engelbart, né, no SRI, né, na Califórnia, em 1969. Então nota que a ARPANET ela interligou os dois nós primeiramente na questão do ambiente acadêmico, né, interligando duas grandes universidades, né, na UCLA e a SRI, né, na Califórnia. O acesso à rede TCP/IP expandiu-se novamente em 1986, né, quando a NSFNet, né, proveu acesso a sites de supercomputadores nos Estados Unidos a partir de organizações de pesquisa e de educação. O primeiro a 56 kbps por segundo e mais tarde a 1.5 megabits por segundo
e de 45 megabits por segundo. Então a gente está falando dessa tecnologia lá atrás, de 86, o quanto ela era lenta, né? A gente não imagina hoje, no atual momento, que a gente fala em giga, em mega, né? Ser trabalhado com bit, né? Com megabit, não era nem megabyte, são megabits mesmo, né? Porções de informações, né? Tornando a internet muito lenta, né? Nos padrões que a gente trabalha até hoje, né? Os primeiros fornecedores de acesso à internet, né? O ISPS comerciais começaram a surgir no final de 80 e início dos anos 90. Foi quando começou realmente a difusão, né? Desses servidores, né? De acesso, né? E aí a gente tem o desmantelamento dessa ARPANET, né, que deixou de existir em 1990 com o surgimento, né, dos ISPS, que são os primeiros fornecedores de acesso à internet, né. Então a internet foi totalmente comercializada nos Estados Unidos em 1995, quando a NSF-Net foi desmantelada, ou seja, foi, né, destituída, removendo as últimas restrições sobre o uso da internet para transportar tráfego comercial. Então, ainda, né, nessa primeira leva da NSF-Net, existiam restrições, né, que dificultavam, né, o acesso aberto, né, com acesso comercial, né, a venda desse acesso à internet. Então ela foi desmantelada, né, em 1990 para começar a ser, né, comercializada. Então a internet nessa época, com esse desmantelo dessas restrições, ou seja, a exclusão dessas restrições, ela começou uma rápida expansão na Europa e na Austrália, em meados de 80, e para a Ásia no final desse mesmo ano, né, e início dos anos 90. Né. Então, foi aí que realmente expandiu, ocorreu um boom desse acesso à rede de computadores. Né. O terceiro nó da ARPANET, né, era o que interligou também lá atrás, né, falando ainda dela, né, sobre ela tinha mais um nó também, né, e o quarto era no departamento. Então, essa ARPANET lá atrás, ela tinha 4 nós que interligavam essas faculdades, né. Em um sinal precoce de crescimento futuro, já havia 15 sites conectados à ARPANET no final de 1971. Olha como a imagem, né? A gente não imagina hoje, né, trabalhando com milhares de sites, milhões de sites, né? A internet, o início dela, que era a ARPANET em 1971, tinha só 15 conectadas, né? E aí, em dezembro de 74, a RFC, né, usou o termo internet como uma abreviação para Internet Work, e RFC posterior repetiu esse termo. Então, foi lá em 74 que surgiu, né, que mudou essa questão da ARPANET para internet para ser trabalhada, né. Em 82, o Internet Protocol Switch, né, que é um protocolo TCP/IP, foi padronizado, e o conceito de uma rede mundial de redes TCP/IP totalmente interligadas, chamaram de internet, foi desenvolvido. Então foi só em 82 que ocorreu padronização realmente de acesso à internet utilizando esse protocolo TCP/IP, que é um protocolo padrão hoje, né, para essa interligação, né, de redes, né, de hosts dentro da internet, né. Então ocorreu esse boom, né, em 1980, né, com a retirada das restrições, né, então foi da comercialização, né, e aqui ele fala que em 82 realmente que foi a padronização desse protocolo, né, com a instalação do TCP/IP, né, padronizando esse conceito de rede mundial de computadores. Ok? Durante a década de 90 estimou-se, na verdade, que o tráfego na internet pública cresceu cerca de 100% ao ano, né, enquanto estima-se que o crescimento anual do número de usuários seja algo em torno de 20% e 50%. Então a proporção do crescimento da expansão da internet, né, em 90 era muito superior com relação aos usuários, então ela estava sempre à frente para ser trabalhada com isso. O gráfico mostra a proporção de usuários a cada 100 pessoas. Né. Então, aqui em 96 como era, né, 99 população do mundo e o acesso aos usuários, já em 2018 como era próxima, né, da utilização dessa internet. Hoje a gente já viu na aula anterior, né, que como está esse atual cenário, né, de usuários. Internet no Brasil. Né? A internet no Brasil se desenvolveu junto ao meio acadêmico e científico, né, então onde ela foi principalmente basicamente utilizada, ou inicialmente utilizada, nesses dois meios, no acadêmico e no científico.
e no seu início o acesso era restrito a professores e funcionários, principalmente de universidades e instituições de pesquisas, né? Então, ela iniciou aqui no Brasil especificamente para fins acadêmicos e científicos, né? Somente em 95, né, que ela deixou de ser privilégio das universidades e da iniciativa privada para se tornar acesso público, né? Então, olha aí, quando ela nasceu mesmo para nós aqui no Brasil foi em 95 que ela tornou o acesso público a essa internet, né? No Brasil existe o Comitê Gestor da Internet, que é um órgão para o registro de domínio, né? FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo. Então ela está vinculada então quem gere a criação de domínios aqui no Brasil é o Comitê de Gestor da Internet, tá? Um relatório sobre a economia digital divulgado em 2017 pela Conferência Nacional das Nações Unidas colocou o Brasil em quarto lugar no ranking mundial de internet, né? Em 2017 ele já deve ter avançado, ou melhor, já avançou nesse sentido, né? Com 120 milhões de pessoas conectadas, o Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos, Índia e China, né? Então olha lá o quanto a gente está também, né, conectados. Claro que o gargalo da internet, a gente já tem problemas de conexões, né? As operadoras não cumprem o prometido, né? A gente ela vende uma coisa e o serviço que efetivamente oferece são outros. Mas aí a gente tem avançado muito nesse sentido, né? Depois do Brasil aparece Japão, Rússia, Nigéria, Alemanha, México e Reino Unido, respectivamente, né? No entanto, apesar do grande número de brasileiros conectados, se for considerado o total de usuários em relação à população, o desempenho do Brasil é inferior, né? Então, segundo dados da União Internacional, né, o país tem 59% de usuários conectados, né? Percentual inferior ao Reino Unido, Japão, Alemanha, Estados Unidos e Rússia, né? Então, nota que quando ele fala de brasileiros conectados, se for considerado o total de usuários em relação à população, o desempenho do Brasil é inferior, ok? Então, mais informativo, já deve ter coisa nova aí, e a gente no decorrer do curso, a gente vai disponibilizando os novos conteúdos e novas estatísticas, né, sobre o acesso da internet do Brasil. Fica a dica aí para vocês, né, irem em busca desses conhecimentos, né, em busca dessas informações para subsidiar ainda mais, né, os conceitos que a gente vai trabalhar aqui. Isso aqui é um material que eu tenho desenvolvido, então estamos vendo que ele está, né, desatualizado, né, e a prática de vocês em busca de atualizações deve ser constante, tá? Histórico. A Organização Europeia para a Investigação Nuclear foi a responsável pela invenção do World Wide Web, né? O responsável pela invenção se chama Tim Berners-Lee, que construiu o seu primeiro computador na Universidade de Oxford, nos Estados Unidos, onde se formou em 76, né? 4 anos depois, ele mesmo, né, tornava-se o consultor de engenharia da CERN e escrevia seu primeiro programa para armazenamento de informação, né? Chamava-se Inquiry. E, embora nunca tenha sido publicada, foi a base para o desenvolvimento do web que a gente trabalha até hoje, né? Em 89 propôs um projeto de hipertexto, né, que permitia às pessoas trabalhar em conjunto, combinando seu conhecimento em uma rede de computadores. Foi esse projeto que ficou conhecido como o World Wide Web. Então, o Tim Berners, com a ideia da questão do hipertexto, né, ele desenvolveu o World Wide Web, né? A web funcionou primeiro no centro de CERN e no verão de 91 foi disponibilizado mundialmente, né? Então, lá em 91 já estava disponibilizado isso, né? Em 94, Berners-Lee criou o World Wide Web Consult, né, o W3C, né, que é onde ele atualmente assume a função de diretor, né? É uma organização de padronização, né, dos conceitos que a gente trabalha, né, com a internet, né? Mais tarde, em reconhecimento dos serviços prestados pelo desenvolvimento global, né, o britânico foi nomeado Cavaleiro da Rainha da Inglaterra, né? A máxima condecoração, né, um cidadão britânico pode ter, né? Então, esse aí é o cara que desenvolveu, né, a World Wide Web. Está aí um exemplo aí no browser, né, trabalhando com www, a questão do hiperlink no texto. Beleza? E aí, claro, para a gente começar a entender, né, essa parte do funcionamento da internet, a gente precisa, né, vislumbrar ou entender melhor como é essa questão do ambiente cliente-servidor, né, que é ser trabalhado, né? Por disponibilizar documentos sob demanda, né, sobre solicitações, alguns computadores são conhecidos como servidores, né, que vão disponibilizar recursos para a gente ser trabalhado, né?
Mais precisamente, um servidor é um software, né? Apesar da gente entender e perceber que o servidor pode ser um hardware, não, nesse sentido aqui da arquitetura cliente-servidor, o servidor é um software, não um computador em si, né? Que permite aos computadores se comunicarem com outros, né? Que haja essa conexão, né? Embora seja comum utilizar a palavra servidor para se referir também ao computador. Então existe essa grande diferença, né? Na verdade elas se fundem, elas se unem, né? O servidor computador, um local de armazenamento físico, com o servidor software, que é justamente que vai fazer, né, com que haja comunicação entre esses computadores maior. Então, o papel do software e servidor, né, é o que? É esperar por uma requisição de informação. Então ele trabalha sob demanda, sobre requisição. Então reter e enviar a informação de volta tão rápido quanto for possível, né? Não há nada de especial com o computador em si. É o software servidor que faz tudo isso acontecer. Claro, se tu tiver uma máquina robusta para armazenar informações, né, essa velocidade de resposta do servidor, claro, com a internet bacana, ela é mais rápida, né? Para que o computador possa fazer parte da web, né, ele deve estar rodando um software especial, né, para servidor web, que permite a manipulação de transações HTTP, através de transações desse protocolo que a gente falou bem superficialmente anteriormente, né? Servidores web também são conhecidos como servidores HTTP, né? Então a gente sabe que para rodar um servidor, para ser conectado à internet, ele precisa de um servidor web, né? Existem muitas opções de software, mas um dos mais populares são Apache, né, um software servidor de código aberto, né, obviamente disponível para os computadores baseados em Linux, Mac OS X e Windows, né? Eu tenho o Microsoft Internet Informe CS e IS, né, parte da família de soluções da Microsoft, exclusivamente para Windows, né, e o Glassfish da Oracle, né. O que mais que vocês vão ver, eu vou ouvir falar, é o Apache, né, que é um servidor, né, web, né, um software especial de servidor web para justamente isso, para fazer com que o computador faça parte, né, disponibilizar o serviço de web para ser acessado. Beleza? Para todo computador e dispositivo, ou seja, modem, roteador, smartphone, carros, etc., conectados à internet, é atribuído um único endereço, né, que a gente chama esse endereço de IP, Internet Protocolo Numérico. Nesse primeiro momento a gente não vai falar sobre o IP, existe toda uma conceituação, né, sobre IP, todo um estudo sobre IP que é aprofundado para ver como é que se dá esse endereçamento. Nesse primeiro momento, aqui para nós é só termos de informação realmente, né? Eu tenho, por exemplo, o computador que hospeda esse domínio aqui. Olha, tem o endereço de IP 208, 201, 239, 100. É formado por 4 octetos, né? Com esses números podem confundir. Felizmente foi criado o No Man Name Server, ou para a gente que chama DNS, né? Foi desenvolvido para permitir a nós referirmos a um servidor pelo seu nome de domínio, no caso, né, Aurelino.com. Imagine você decorar todos os IPs dos sites, né? Ia ficar inviável isso, né? Então foi criado também o DNS, né? O servidor DNS, para que seja trabalhado a questão do nome, né, dos sites para ser, né? É claro que depois desse nome vai ser convertido num IP para ser acessado o endereço do servidor onde está hospedado as informações do site. Também DNS é uma questão, né, de uma conceituação melhor, de um estudo mais aprofundado que a gente vai ver posteriormente, né? O endereço IP é útil para o software, enquanto o nome de domínio é mais acessível para humanos, né? Então o IP é mais utilizado pelo software, né, do servidor, enquanto que o nome do domínio, né, no caso aqui .com, é mais utilizado para nós seres humanos. Claro, é mais fácil tu digitar e tu conceber o endereço de um site através do nome do domínio, ok? Combinar o texto dos nomes de domínio com seus respectivos endereços IP numéricos é trabalho de um servidor DNS. Então é ele que faz esse link, né, essa combinação entre o endereço físico e o IP, ok? É possível configurar o servidor web para responder a mais de um nome de domínio, né,
como? Mapeados para um único endereço IP, né? Permitindo que vários sites compartilhem um único servidor, né? Então aí, ó, eu tenho a estrutura de para um único IP, ó. O cliente solicitando através do nome do domínio na máquina e é o DNS respondendo a ela o endereço de IP específico para ser trabalhado, tá? Endereço de IP, o fim, né? Então também é um outro conceito que vocês vão escutar muito sobre IP, né? A IANA, né, a organização que designa número de IP, distribuiu seu último pacote de endereço de IP em 3 de fevereiro de 2011, ou seja, encerrou o número de IP V4 válidos, né? Então eles estão replicando, estão vendo o que é utilizado e estão fazendo essa dança de cadeiras com relação ao número de IP hoje existente, né? Não existe mais IP no estilo chamado IPv4, que tem a capacidade de produzir 4,3 bilhões de endereços. Olha quanto é grande, quanto ficou grande o IPv4, que parecia suficiente quando o experimento da internet foi iniciado lá em 1977. Quer dizer que nessa época não se imaginou-se que a internet ia expandir tanto, né? Então foi isso que aconteceu. Em 2011, então de 97 a 2011, esses endereços eles foram encerrados, né? Então não existe mais endereços IPv4 a serem criados, né? Já foi toda a cota. Existe uma dança de cadeira com relação a isso. Não havia como os criadores poderem antecipar que um dia cada telefone, olha aí, televisão e objetos em uma prateleira de uma loja poderiam solicitar um endereço de IP, né? Então, olha que não foi vista essa grande, né? A solução é o novo formato, né? O IPv6, que também já está em funcionamento, que permite que trilhões, enquanto o IPv4 falava de bilhões, né, o IPv6 fala de trilhões de números únicos sejam utilizados. Porém, eles não são compatíveis, né? O IPv6 ele não é compatível com a rede atual IPv4. Então você tem que modificar toda a tua rede, né, para que ela trabalhe com IPv6, né, para que as tuas máquinas da tua rede sejam todas IPv6 para que isso aconteça. Porque se tiver mistura de IPv6 com IPv4, ela não vai funcionar, ela é incompatível. Então ela vai operar com o tipo de internet paralela que temos hoje, né? Então a IPv6 está vindo, né, para ser trabalhada e a IPv4 está existindo. Ela vai ser uma migração gradual, né, dos endereços IPs, de IPv4 para o IPv6, né? Eventualmente o IPv4 irá desaparecer, mas alguns dizem que isso demorará décadas. Eu também acredito nisso, tá? E claro, para a gente falar em conceituação básica na web, a gente precisa conceber a questão da navegação, né? Que quando fala em navegação, a gente fala de navegadores, né? Que também vocês vão escutar ou ler nas bibliografias que também, né, que são navegadores, ou também são chamados de browsers, né? Mas para nós são navegadores, né? E falar de navegação, o software que faz a requisição dessas informações, né, dos sites na web são chamados de navegadores, né? Pessoas utilizam navegadores de desktop, navegadores móveis e outras tecnologias assistidas como leitor de telas, como cliente para acessar, né? Então, desktop, navegadores mobile, né, que hoje é muito grande, apesar de a gente trabalhar com o mesmo navegador que a gente trabalha no desktop, a gente trabalha no mobile, né? Mas existem outros também específicos para mobile, né? Software retorna o documento para o navegador, né, também conhecido como agente de usuário, para que possa ser exibido. Então a gente vai ver como funciona. Faz a requisição para o servidor via navegador e você recebe a resposta desse mesmo servidor também via navegador, né? A requisição e a resposta são manipuladas pelo protocolo HTTP que a gente deu uma pincelada lá atrás, né? Embora falemos em documentos, né, o HTTP pode ser usado para transferir também imagens, filmes, arquivos de áudio, dados, script e todos os outros recursos utilizados na construção de sites, né, para aplicações web. Então a gente viu hoje que lá atrás era especificamente documentos, né, e algumas imagens. Hoje não, os nossos sites eles são completos, né? A gente trabalha com imagens, áudio, vídeo, né, e tudo isso engloba, né, utilizando, né, essa requisição e resposta do servidor, beleza? Falando em cliente, em server-side e client-side, né? Então, lado do servidor e lado do cliente, né? Frequentemente em web design ouvimos referências às aplicações client-side, que é o lado do cliente, e server-side, que é o lado do servidor.
São conceitos que a gente vê muito, escuta muito. Esses termos são utilizados para indicar qual máquina realiza o processamento ou está realizando o processamento. As aplicações client-side rodam na máquina de quem? Especificamente na máquina do usuário. Não? Então, o lado do cliente é a máquina do usuário. E as aplicações server-side, né, utilizam o poder de processamento de computadores servidores. Né? Então, os servidores, os computadores que estão servindo, que detêm do site, eles são considerados, né, server-side, do lado do servidor. É como pensar que, falando ainda da navegação, é comum pensarmos em um navegador como uma janela e um monitor com a página exibida nele. Né? Estes são conhecidos navegadores gráficos ou desktop, né, os browsers. Né? Por um longo período de tempo foram a única forma de acesso à web. Né? Tu só conseguia acessar utilizando, né, esses navegadores gráficos ou de desktop. Né? Os navegadores mais populares de desktop incluem quem? O Chrome, que é o líder hoje disparado de mercado, o Internet Explorer, que já fora, né, um dos líderes, né, do mercado, né, hoje ele foi totalmente ultrapassado. Firefox, que ocupa a segunda posição, o Internet Explorer ocupa a terceira. Aí vem o Safari, né, do iOS, e o Opera, né, que é um alternativo no meio desses tantos aí. Né? Então, a gente tem um material específico que fala sobre a comparação, né, sobre esses navegadores, onde eles quem é o maior, qual é o ranking, fala especificamente dos seus recursos. Né? Acompanha lá, então, na sala de aula que está disponibilizada. Atualmente, mais e mais pessoas estão acessando a web utilizando navegadores criados dentro de telefones móveis. Então, hoje, o mobile, ele é realidade, né? Os smartphones está sendo trabalhado e está sendo difundido. Então, as aplicações web elas estão tendendo para mobile. É também importante manter em mente experiências alternativas na web, né? Usuários com deficiência de visão devem poder ouvir o conteúdo de uma página web através de um leitor de tela, né? Ou simplesmente tornando o texto extremamente grande, né? Usuários com mobilidade limitada podem utilizar dispositivos assistidos, né, para acessar links e digitar. Né. Os sites que construímos devem poder ser acessados e utilizados por todos os usuários, independente de suas experiências de navegação. Né. Então a gente chama isso de acessibilidade. Né. Também a gente discutiu isso em um outro material que está disponibilizado lá para vocês acompanharem. Né. Então a acessibilidade na web, a gente falou bem sobre isso lá. Né. Mesmo em navegador desktop, páginas podem acessar ou podem parecer e funcionar de maneira diferente de navegador para navegador. Então ainda existe essa não padronização, né, da aparência do teu site, né, ou de um site. Né. Isso ocorre pela variedade de suporte a tecnologias web, né, e a habilidade do usuário para atribuir suas próprias preferências de navegação. Né. Então, eu ainda tenho hoje essa dificuldade, né? Certos sites, o ideal é que eles sejam adaptados para qualquer, né? Então isso o desenvolvedor web tem que ficar atento às particularidades, características de cada navegador para que não ocorra, né, esse funcionamento diferente em diversos navegadores possível. Né? E aí a gente vem para um conceito também para falar sobre esse entendimento de conceito inicial, falar de intranet e extranet. Né? Quando pensamos em um site web, geralmente assumimos que ele está acessível a qualquer pessoa navegando na web. Essa é a base. Né? Quando a gente pensa em um site, todo mundo pode acessar. Né? Entretanto, muitas empresas se utilizam das vantagens do compartilhamento e da troca de informações dos sites web aprendam dentro dos seus próprios negócios. Então, existem aplicações web que são específicas para que apesar de a gente imaginar que ela está disponibilizada para todo o público, não. Para o ambiente público, não. Ela está específica e restrita ao ambiente da própria empresa. Né? Estas redes especiais baseadas na web são chamadas de intranet, né? Que tem situações que eu consigo acessar elas dentro do ambiente empresarial. Né? Elas são criadas e funcionam como sites web comuns, mas utilizam um dispositivo de segurança especial. Né, que utilizam bloqueios ou firewalls, né, que previnem o acesso externo. Então ela bloqueia totalmente o acesso externo. Ela tem um acesso de conteúdo de sites públicos, né, mas a maioria dela ela é fechada, né, devido à segurança, né, devido ao bloqueio, ao muro que a gente chama de firewall, que previne esse acesso
externos, né? Então, o intranet possui vários usos, com acesso à informação de recursos humanos ou de banco de dados de inventário, né? Então, deve ser uma coisa bem restrita a determinadas atividades dentro da empresa. Um extranet, assim como uma intranet, somente pode ser acessado por usuários selecionados, mas fora da empresa, né? São informações corporativas acessadas de forma limitada pela internet, né? Por exemplo, uma fábrica pode fornecer aos seus clientes uma senha que permita que eles verifiquem a situação de seus pedidos no banco de dados de pedidos da empresa, né? A senha determina qual parte da informação da empresa está disponível. Hoje, com o comércio eletrônico, né, a gente utiliza muito essa questão da extranet, acessando a extranet das empresas, né, principalmente das grandes lojas de variedades aí, né, de e-commerce, né, de e-commerce, melhor falando, que é trabalhada essa questão, né, da compra online, né, da verificação do seu pedido, do status do pedido, etc. Então aí eu tenho um gráfico que mostra a internet englobando tudo, aí eu tenho a extranet no nível secundário e a intranet no nível primário, né, dando com relação ao nível de acesso, ao nível de acesso de informações dentro dessa estrutura, né. Aí eu tenho outro gráfico mostrando, né, uma intranet, que seria área de células e departamentos dentro de uma organização, a extranet, falando que são os parceiros, afiliados, os clientes, e eu tenho a internet, que é quem? O público consumidor, né? Então, quanto mais eu me afasto do público, eu chego quem? No privado, em restrições. E o inverso ocorre a liberação desse acesso de uma forma bem mais ampla, né? Então aqui seria os sites, né? A internet do comércio eletrônico, de Americanas, Magalu. Aqui eu tenho a intranet, né, de clientes acessando uma área específica, né, de pedidos, e aqui o usuário já não tem acesso, né, que é a área especificamente das empresas. E aí é uma tabela comparativa de acesso, usuários e informações, né. Internet, o acesso é público, né, qualquer usuário pode acessar, que esteja logado, né, a internet, pulverizada, pública e usualmente superficial, né, e ela é aberta, informações de tudo quanto é tipo. Eu tenho a intranet, né, restrita a um certo público, por exemplo, aos funcionários da empresa, né, de uma determinada empresa. Usuários de uma rede interna, né, eu já diminuo, né, restringo o acesso a isso, privada e compartilhada dentro da empresa. E eu tenho a extranet, restrita a clientes, parceiros ou fornecedores, redes conectadas ou autorizadas, então eu defino o nível de acesso do usuário a essa minha aplicação web e compartilhada entre determinadas empresas. Então aqui dá para te ter a real noção de como funciona e a diferenciação entre internet, extranet e intranet, ok? E claro, para a gente falar e conceituar também, a gente precisa conhecer o conceito de URL, né, para a gente trabalhar com o acesso ao navegador a esses sites, né. Então, o que é URL? Cada página ou recurso da web, né, vamos falar especificamente em página, possui o seu próprio endereço especial chamado de URL, né, localizador padrão de recursos, né. Algumas URLs são curtas, outras podem parecer com enormes strings de caracteres separados por pontos, traços e barras. Aí vai depender do site, vai depender da aplicação, vai depender do que quer acessar. Essa URL ela pode ser mais curta ou pode ser mais longa, né? Então aqui eu tenho os exemplos de URL, né? Começando com HTTP, começando com www, começando só com site, e aqui eu tenho a extensão do tipo de domínio. Parte do meu URL, é interessante isso. O protocolo, a primeira parte, né, HTTP, que é o básico do acesso à internet. Aí eu tenho o nome do site, que é, né, o nome do host, né, protocolo www, seguindo do nome do domínio, né, e mais, né, o caminho absoluto para determinado arquivo, determinado documento. Aqui o diretório, que está localizado onde? Lá no servidor, né, no servidor web, né, que é uma estrutura de diretório também, e um determinado documento, que no caso que ele está acessando aqui é o first HTML. Né. Então, falar do protocolo 1, né, indica o protocolo utilizado para operação. Né. A letra HTTP indica ao servidor para utilizar o protocolo Hypertext Protocol, ou seja, entrar no modo web. Né.
O segundo, www.exemplo.com, né, identifica o site da web pelo seu próprio domínio. Né? Lembra que a gente falou que o domínio é definido no DNS lá, que é associado ao endereço IP do servidor. Né? O nome de domínio é exemplo.com, né, que a gente viu também no outro material, mas a gente depois que aprofundar vai ver como a questão de compra desse domínio, quais são os domínios possíveis, tá? E etc. A parte www do início é o nome do host, da máquina em particular daquele domínio. Né? O nome do host se tornou uma convenção, mas não é regra, e muitas das vezes pode ser omitido. Então hoje dificilmente tu digita www, tu digita só o nome do site, né, com a sua extensão lá para ser trabalhado. Né? Pode haver também mais de um site na web com o mesmo domínio. Por exemplo, developmentexemple.com, né, o domínio exemplo.com, e clientes.exemplo.com. São dois sites diferentes, mas utilizando o mesmo domínio. Ok? E eu tenho o caminho, né? Caminho absoluto através das pastas, olha lá, do servidor. Né? Então ele trabalha também lá, apesar de um software, ele trabalha com pastas. É onde estão localizados os arquivos, onde está localizado o documento HTML. Nesse caso, o FIST está localizado na pasta 2012, na subpasta Samples. É lá que vai localizar esse arquivo FIST.com. Né? As palavras separadas por barras são os nomes das pastas, iniciando na pasta raiz do host barra, né, que é essa barra aqui, pelo sinal, a barra invertida. Né? Como a internet originalmente foi projetada no sistema Unix, né, a maneira atual de fazer as coisas ainda segue as mesmas regras e convenções do Unix. Então, para o sinal lá de trás, como a barra para separar nomes e pastas. Ok? Então, mais uma vez, a gente traz para entender, para vocês mostrar essa consideração básica de como é que funciona essa internet. E para esse entendimento, a gente precisa saber, entender o que são arquivos default, arquivos básicos. Né? Obviamente, nem todas as URLs possuem tanta informação. Né? Muitos endereços não incluem o nome do arquivo, simplesmente apontam para uma pasta. Né? Então não é preciso colocar. Então, para isso acontecer, eu utilizo esse arquivo default. Né? Por exemplo, esse site aí, orilide.com, ele não tem uma continuação aqui de diretórios e pasta para dar acesso a um determinado arquivo default. Né? Esse aqui também não. Né? Quando isso ocorre, o servidor busca por um documento default, tipicamente chamado de index.html. Então, se lá no teu site tu criar um documento, e é isso que vai acontecer com o nome index.html, não é preciso tu colocar aqui a palavra index.html. Isso não é preciso, porque o servidor ele já sabe que já é uma padronização que ele vai buscar esse arquivo para exibir a tua página inicial. Assim, no exemplo anterior seria visto como, olha lá, esse aqui era visto assim, ó. Só que isso não ocorre, não é preciso ter a palavra index.html, porque a padronização busca esse documento lá no index.html e já disponibiliza a tua página inicial. Mesma coisa aqui, ó. É preciso trabalhar assim. Né? O nome do arquivo pode variar e depende de como o servidor está configurado. Claro, o padronização é o index.html, mas tu pode padronizar isso, definir uma outra página inicial para que quando tu acesse ou quando o usuário acesse o teu site, abra a página inicial como foi configurado. Neste exemplo, o nome é index.html, mas existem outras situações que pode ser também default.html. Então essas duas nomenclaturas são páginas iniciais do teu site, é onde ele vai iniciar assim, né? Se utilizarmos a programação do lado do servidor, o arquivo padrão poderia ser nomeado index.php ou index.asp. Isso lá também no servidor poderia ser configurado dessa maneira. Uma coisa muito importante a ser notada, por exemplo, é a falta da barra para indicar uma pasta. Né? Quando a barra é omitida, o nome do servidor simplesmente adiciona-se a encontrar uma pasta com aquele nome. Né? O arquivo índice também é utilizado por segurança. Então isso é mais informativo. Alguns servidores, dependendo da configuração, mostram o conteúdo da página caso o arquivo padrão não seja encontrado. Então, quando ele não encontra a informação base, ele mostra, o arquivo não foi encontrado. Uma maneira de evitar que pessoas fiquem fuçando em seus arquivos é colocar um arquivo índice em todas as pastas. Né? Então, tu coloca um índice.html em todas as pastas para que ele exiba algo quando o cara está procurando alguma coisa. Beleza? Então, essa foi a questão que a gente fala do arquivo default, né, que é o arquivo base, né, que a gente pode ter variações, como foi informado, de acordo com o servidor e de acordo com a configuração do desenvolvedor web. Né?
E para a gente fechar, a gente vai verificar como é feito, como é uma anatomia de uma página da web, né? A página web simplesmente apresentada a seguir, apesar de parecer como uma única página coerente, é construída a partir de 4 arquivos separados, né? Um documento HTML chamado de index.html, uma folha de estilos que a gente chama kitchen.css e 2 gráficos, foodglyph e spudglyph, ou seja, 2 imagens agregadas nessa minha página. Então olha aí, desculpa, eu tenho o index.html indicando a estrutura, eu tenho a folha de estilos, né, que vai botar um negrito, e eu tenho 2 gráficos, né, o foods e o Gens Kitchen. Uma água aqui. Então isso formando o meu documento HTML, ou seja, a página inicial do meu site, né? Documentos HTML, né? Páginas na web são geralmente geradas por documento de texto simples, né? Então, apesar de a gente imaginar que existem gráficos, não, é uma sequência de textos simples, né? Formados por marcas, tags, né? Que a gente vai ter, né, um material específico, uma aula específica sobre isso, indicados pelo sinal, que a gente sabe, vai falar que tag começa pelo sinal de maior, ou melhor, inicia pelo sinal de maior e sinal de menor, que descreve cada elemento dessa página. Então, esse documento HTML é formado por tags, por códigos, que inclui tags para a construção desse teu site, né? Adicionar tags descritivas em um documento é conhecido como marcar o documento, né? Página web utiliza uma linguagem de marcação conhecida como Hypertext Markup Language, que é HTML, né? Que foi criado especialmente para documentos com links de hipertexto. Então, essa é a ideia, né, de criação, foi de todo o site, ele é feito, né, nessa estrutura, né, de tags de HTML, né? Ele define dúzias de elementos de texto que compõem o documento, como cabeçalhos, parágrafos, textos enfatizados e, claro, os links, que são a base da construção desse site, né? Também existem outros elementos para adicionar informações sobre o documento, né, como seu título, mídia como imagens e vídeos, e componentes widget para a criação de formulários, apenas para citar algum. Então, os sites eles são compostos são desenvolvidos e criados utilizando a linguagem HTML, utilizando as tags, né, de marcação. Pior ainda é o fato de que existem várias versões de HTML em uso hoje em dia, né? A mais fortemente estabelecida é 4.1 e seu parente mais próximo é o XHTML 1.0. Mas hoje a gente já trabalha o funcionamento da versão mais recente, né? O que está em uso hoje é o HTML5, né? Foi projetado para o melhor desenvolvimento de aplicações web, né? Que está gradualmente ganhando suporte nos navegadores. Na verdade, essa palavra gradualmente não, ele já está bem robusto na questão da utilização nos navegadores, né? Então, introdução rápida HTML aí para mostrar para vocês como funciona, comparando a página com seu código, né? Então, essa página aqui, Kitchen, né, que pode ser localizada aqui, ela tem esse código aqui em HTML, usando as figuras, essas 2 figuras. Então, isso aqui que vocês estão vendo, essa estrutura de código, é a criação disso aqui, né? Kitchen.html. Notem que ela é feita por tags, né? Por tags, né? Tá vendo? Read, body, né? A tecla HTML inicia o início do corpo, né? Do site, né? Read é o cabeçalho, body ou body é o corpo, né? Nesse caso não tem rodapé, né? E o CSS ele dá um estilo a toda a página, coloca negrito, mexe nas fontes, mexe na cor e assim, etc, né? Primeiro devemos notar que o texto marcado entre sinal de menor e maior não é mostrado na página final, né? O navegador mostra menos que estiver entre as tags, né? O conteúdo do elemento, a marcação é escondida, né? Então tu não vê sinal de maior, quando tu vê isso que tem sinal de maior, sinal de menor aparecendo no teu site, tem alguma coisa errada, né? A tag fornece o nome do elemento HTML, né? Geralmente a abreviação como H1, headline, level 1 ou em para em pases de texto, né? Tamanho de texto, né? E aqui
o nível do texto que ele trabalha, né? Em segundo lugar, devemos notar que a maioria das tags desse HTML aparecem pares em volta do conteúdo do elemento, né? Ou seja, existem tags que abre, né? Indica que o texto seguinte deve ser um cabeçalho de nível 1, né? Indica H1 final do aniversário. Então nota que tem uma barrinha aqui dentro da tag. Quando ela abre, ela tem que ser fechada. Então algumas tags, a maioria das tags do HTML, ela precisa disso, ser abertas e serem fechadas, tá? Alguns elementos conhecidos como elementos vazios não possuem conteúdo. Por exemplo, a tag HR, por exemplo, existem tags que não precisam ser fechadas, elas são, né, vazias, né? Indica um elemento vazio que informa o navegador para inserir um divisor temático aqui. Na maioria dos navegadores, uma linha horizontal, né, horizontal ruler, né? Então, existem tags que elas são nulas. Elas por si só já se colocares ali, ela faz alguma coisa sem precisar ser fechado. Mas isso a gente vai ver quando conceituar bem, né, quando estudarmos a linguagem HTML. Inserindo as imagens, né? Lógico, no site eu preciso de imagem. Obviamente o arquivo HTML não pode conter imagens, né? Então cada imagem deve estar em um arquivo separado, deve estar em uma pasta separada, né? Imagens são colocadas entre o texto através do elemento imagem, né? A tag img, que informa ao navegador onde encontrar o gráfico, ou seja, qual o seu endereço, qual a sua URL, né? Quando o navegador encontra o elemento, ele faz uma outra requisição ao servidor pelo arquivo de imagem, né? Vídeos e outros arquivos de mídias embutidos também são tratados da mesma forma, né? Ele busca a URL lá no servidor, ou seja, o local da pasta que ele está definido lá no servidor para ser trabalhada, né? A imagem ou o vídeo, né? Desculpa, para ser trabalhado dentro do teu site, né? Claro que isso, nesse primeiro momento, é informativo, né, pessoal? A gente vai adotar uma postura mais agressiva com relação a essa configuração, essa construção, utilizando o HTML, né? A montagem da página geralmente acontece de maneira instantânea, aparecendo como uma página completa e carregada de uma só vez, né? Em conexões lentas ou em pastas que incluem imagens ou arquivo de mídia grande, o processo de montagem pode ser mais aparente com a imagem aparecendo depois do texto, né? Então existem sites, hoje não, hoje a gente já se preocupa com HTML5, com outros recursos, para que a gente faça uma compressão de imagem grande para que o site carregue o mais rápido possível, porque você sabe que se o site for lento, tu não volta nunca mais, né? Pô, esse site é lento, eu não quero mais papo com ele. O site quando é rápido, quando é robusto, mas ele é rápido, ele se torna até chamativo para você acessar e navegar bem mais nele. Mas isso são técnicas que a gente vai verificar depois, né? A página pode ser até mesmo redesenhada quando novas imagens chegam, a não ser que possamos construir páginas de maneira a prevenir esse acontecimento. Então, atualização, né? Se vocês, hoje os sites são atualizados automaticamente, então está feito aqui que novas notícias são inseridas, você já vê que o site ele é atualizado e é disponibilizado para você, né? E a gente falou trabalhando com documentos, e agora a gente vai ver como é que a questão do trabalhando com estilos, né? Próximo disso do documento existe um elemento link, né, que aponta para um documento de folha de estilo kit.css, né? Esta folha de estilo inclui poucas linhas de instruções para como a página pode aparecer no navegador, né? São instruções de estilo de escrita de acordo com as regras CSS, Cascading Style Sheet, né? Então esse CSS ele permite que designers adicione instruções de estilo visual, é a questão realmente visual do teu site, né? Conhecido como apresentação de documento, né? No texto de marcação, estrutura do documento em terminologia do projeto web. Então eu tenho uma estrutura básica, eu tenho uma questão de folha de estilo que vai melhorar essa minha apresentação do meu site. Nota a diferença das páginas como um exemplo a seguir. Então aqui eu tenho uma página sem aplicação de estilos e aqui eu tenho uma página com aplicação de estilos, né? Bem melhor. O melhor inverso, aqui é sem estilos e aqui é com estilos. Nota que ficou ela bem mais apresentável. Aqui mudou melhor a estrutura do gente, a fonte também ficou melhor aqui, ó, a posicionamento, né? Aqui o copyright também ficou bem melhor apontado, né? Então eu tenho aqui o meu site com uma página com estilo e aqui eu tenho sem
estilo. Né? Notem a diferença de estruturação, a diferença de estilo mesmo. Ela ficou mais apresentável aqui nessa situação, quando eu implemento o CSS nela. Ok? E aqui eu tenho a estrutura, né? Resumindo, né? Como é que funcionaria a minha solicitação. O meu navegador, eu trabalhando aqui desse lado, e aqui o servidor. Né? Note que o conteúdo do servidor, eu tenho os arquivos, index, HTML, né? Que é a minha HTML, eu tenho a minha folha de estilos, né? Kit.css, eu tenho as minhas duas imagens do meu site. Então, o que é que eu faço? Quando eu digitar a minha URL, eu vou clicar no link do navegador, que pode ser também, vou dar um Enter, o que o navegador vai fazer? Vai enviar uma solicitação para o servidor. Né? O servidor procura o arquivo e responde com uma resposta. Se esse arquivo não tiver, se o site estiver fora do ar, ele vai mostrar a mensagem, olha, not found. Né? Se o arquivo não estiver no servidor, ele retornará uma mensagem de erro. Não, mas vamos imaginar que já tem, que a gente está vendo que tem, né? Veja que você solicitou um diretório, então estou enviando o arquivo padrão, ou seja, o arquivo default, o index.html aqui está. Então ele veio para cá e carregou. Né? O navegador carrega o documento, se tiver imagem, folha de estilo, script, o navegador entrará em contato novamente com o servidor para enviar o recurso. Então aqui é o base, né, do index.html, só que aqui tem imagem, né, e tem estilo também. O que ele faz? Ele solicita de novo ao servidor. Aí o servidor vai carregar, vai disponibilizar para ele, né, o endereço dos arquivos de imagem e o estilo. Aí ele carrega a página pronta. Né? A página é carregada na janela do navegador. Claro, pessoal, que isso é feito quase que instantaneamente. Né? A velocidade que isso está se dando hoje em dia, ela é bem mais, quase que imperceptível. Claro que tu precisa de uma conexão à internet boa para ter essa troca com o servidor. Mas notem que isso aí é feito rápido. A gente passa parando, colocando para e passo, você vai entendendo. Né? Claro que esse conceito a gente vai massificar ainda, né, para você dar uma assimilada melhor nesses conceitos, nessa criação desse espaço que a gente trabalha. Né? E por último, a gente pode também agregar a esse site, a essa página, um comportamento. Né? Em uma página web, além da estrutura e da apresentação, né, além da estrutura que é feita onde? No HTML, e da apresentação que é feita utilizando o CSS, existe também um componente de comportamento que define como as coisas funcionam. Né? Na web, o comportamento são definidos pela linguagem de script, que ela é chamada também JavaScript. Né? Muitos projetistas web recorrem a profissionais mais experientes para adicionar funcionalidade aos seus sites. Entretanto, saber como escrever JavaScript está se tornando mais essencial à profissão web designer. Né? Então, nota que eu tenho, para complementar toda a minha página, ela vai ter isso aí, peraí, deixa eu só apagar que eu quero. Eu tenho o HTML, que é a estrutura, mais o CSS, que é quem? A camada de apresentação, ou melhor, a apresentação do meu site. Eu tenho o JavaScript, que trata de quem? Do meu comportamento. Né? Então isso aqui, essa tríade, forma o meu site, a minha página, né? O componente da minha página na web. Claro, do meu site, né? Agora eu vou falar assim, do meu site. Beleza? Né? Então, agora nós encerramos. Nesse momento a gente encerrou essa parte de conceitos básicos. Adicionado esse conteúdo, né, aquela parte que a gente trabalhou em sala de aula, né, vai te dar uma base bem sólida para te trabalhar. Então, se você tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, retorna esse vídeo, assiste de novo. Né, nos nossos encontros presenciais a gente está esclarecendo essas dúvidas. Né, e existem materiais imensos que podem complementar essa tua base. Né? Então, eu agradeço a atenção de todos, um abraço e até a próxima.